Fala, minha tribo, a paz do Senhor. Quero falar para vocês que estamos aqui em mais uma aula para falar para vocês sobre os 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa aula é uma aula bem simples, bem dinâmica, bem objetiva, para que vocês possam saber melhor qual é a intenção de cada evangelista, qual é a intenção de cada propósito daquilo que nós temos, e eu quero que vocês consumem muito dessa aula, tá bom? Quero falar para vocês que o nosso propósito aqui não é fazer uma aula longa, tá bom? E nem uma aula muito maçante. Eu sempre tento resumir o mínimo para que vocês possam entender melhor e ser qualificados de uma forma simples. Nós estamos falando de videoaula e eu sei a dificuldade que muitas pessoas têm de absorver melhor o estudo através de vídeo. Então, por esse motivo, eu sempre procuro uma forma simples, direta e objetiva para atendê-los melhor, para não ficar uma aula tão maçante, ok? Então, eu peço que vocês tenham paciência, peço que vocês entendam nossa visão e caminhem em cima dela para que a gente possa cada dia se qualificar e sermos melhores. A proposta dessa aula hoje é falar, primeiro, qual é a intenção dos evangelhos, o que são os evangelhos, e depois a gente vai classificar cada um evangelho dentro da sua proposta, dentro do povo que eles falam, dentro do local que eles falam, não é isso? E como é que cada um apresenta o Jesus de Nazaré, que eu e você conhecemos bem. Então a pergunta que não quer calar: qual é a intenção dos evangelhos? Nota a primeira intenção. A primeira intenção do evangelho é revelar Jesus ao mundo. Cada evangelista, dentro da tua faceta diferente, dentro do seu público, dentro da sua linguagem, apresenta um Jesus, tá bom? E dentro dessa apresentação, eles falam de alguém que é salvador, de alguém que é servo, de alguém que é rei, de alguém que é libertador e de alguém que é o próprio remidor. Então, cada evangelista, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem a intenção de trazer Jesus ao mundo dentro da sua vida, dentro daquilo que ele veio para fazer como missão na terra. A segunda intenção do evangelho é levar fé ao leitor, não é isso? O autor, quando escreveu a Bíblia e começou a falar sobre os evangelhos que descreve a vida de Jesus, é levar fé para quem está lendo e colocar no coração de cada um que lê que Jesus é o Salvador, o Libertador e é aquele que nós devemos crer e confiar. A terceira intenção do Evangelho é falar do testemunho histórico de Jesus. Dentro dos 4 evangelhos, nós veremos ensinamentos, veremos milagres, veremos sinais, veremos maravilhas, veremos também a morte e a ressurreição de Jesus, tudo isso inspirado por Deus para que eu e você possamos ser testemunhas históricas que literalmente Jesus passou em terra, fez sinais, maravilhas, prodígios, ensinou, morreu, ressuscitou e brevemente voltará para buscar a sua igreja. A quarta e a última intenção do Evangelho é mostrar que a salvação é para todos. Mateus escreve diretamente para judeus, Marcos diretamente para romanos, Lucas diretamente para os gregos e João escreve uma mensagem universal para todos. Então a intenção dos evangelhos é também mostrar que a salvação é para toda a humanidade de forma universal. Para a gente continuar a nossa caminhada, é necessário colocar na tua mente que os 4 evangelhos falam sobre a vida, ensinamento, a morte e a ressurreição de Jesus, cada um de acordo com a sua linguagem e cada um de acordo com a sua perspectiva. Agora nós vamos fazer um simples resumo de cada evangelista, começando pelo evangelho de Mateus. Primeiramente, Mateus é um evangelho que a classe dele é uma classe muito didática e também messiânica. Ele vai falar muito sobre a visão do Messias enviado, aquilo que o profeta Isaías já falava lá no teu livro. Segunda coisa que você tem que entender de Mateus: o público-alvo de Mateus, como eu já disse, é diretamente falar para judeus e apresentar um Jesus como rei dos judeus. É isso? Essa é a proposta melhor do livro de Mateus. Mateus também, o teu lugar de fala é possivelmente em Antioquia ou também pode ser ali dentro de Jerusalém.
esses dois são lugares que acreditam muito que Mateus tenha escrito o seu evangelho. Eu também coloquei aqui que o propósito de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido, não é isso? No Antigo Testamento, e também aquele que irá de cumprir a lei. Tudo aquilo que a gente vai ver nos evangelhos, ele frisando sobre a lei, sobre falando dos antigos profetas, falando sobre da visão que Jesus tem dentro da tua caminhada, dentro de tudo aquilo que Jesus fez como ensinamento, sinais, maravilhas e prodígios. Então Mateus tem essa proposta melhor de mostrar que Jesus é esse, o Messias tão aguardado. Eu coloquei aqui também um versículo-chave para descrever o livro de Mateus. Mateus capítulo 5:17. Não pensem em abolir a lei ou profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Essa é a fala de Jesus dentro do Evangelho de Mateus, que ele não veio para abolir a lei e nem abolir os profetas. Ele está falando que ele veio para cumprir a lei, e dentro de tudo aquilo que a gente viu no livro de Mateus, certamente o mestre cumpriu a lei. Eu separei aqui também 4 destaques, ok? E depois eu com certeza vou colocar para vocês melhor, para vocês guardarem. Primeiro destaque, Mateus conecta Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Muitas profecias que nós estamos visualizando dentro do Evangelho de Mateus são diretamente descritas. Alguns profetas que falaram diretamente dentro do Antigo Testamento. Então esse Evangelho, ele tem a intenção de conectar, não é isso? A palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, diretamente com as profecias do Antigo Testamento. Segunda coisa que eu coloquei aqui também, que Mateus enfatiza Jesus como rei dos judeus, o descendente de Davi. Por isso que lá no capítulo 1, nós veremos falar sobre a genealogia de Cristo, apontando diretamente que ele é um descendente de Davi. Muitas pessoas pulam o capítulo 1, mas é muito importante a gente entender sobre o capítulo 1, que vai falar sobre a árvore genealógica de Jesus, apontando diretamente que ele é um descendente de Davi. Muito bom também a gente falar da organização dos ensinos de Cristo em grande discurso, como o Sermão da Montanha. Então é um livro bem organizado em decremento dos ensinamentos de Jesus, e um dos ensinamentos mais de Jesus do capítulo 5 ao capítulo 7 é o famoso Sermão da Montanha. E a última coisa que eu coloquei aqui é que apresenta Jesus como um cumpridor da lei e aquele que é o Messias aguardado ou esperado. Então esse é o simples resumo sobre o livro sobre o Evangelho, de Mateus, tá bom? Espero que vocês entendam melhor a visão desse Evangelho, e depois eu vou tirar dúvida de vocês sobre o que vocês querem saber melhor desse Evangelho. Segundo Evangelho que nós vamos falar agora é o Evangelho de Marcos, não é isso? Quem escreveu esse Evangelho foi o próprio João Marcos, não é isso? O Marcos, que é muito conhecido lá nas viagens de Paulo, o Marcos que tem a sua mãe, o Marcos que era bastante conhecido dentro da sua caminhada, e ele também foi um dos escritores dos evangelhos que compõem a vida, né, a ressurreição, a morte de Jesus, dentro da tua perspectiva e do seu ministério público. E eu separei também aqui algumas coisas que é muito importante saber sobre o Evangelho de Marcos. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que esse Evangelho é muito mais narrativo e muito mais dinâmico, o que difere o Evangelho de Mateus. A segunda coisa também que eu coloquei aqui, que o público-alvo desse Evangelho são os romanos e são os gentios. Pelo fato dele estar em Roma, a direção, a fala, a visão de Mateus é muito direcionado aos romanos, não é isso? O local de escrita dele é Roma e a fala dele também é para romano. E a proposta de Marcos é apresentar Jesus como servo de Deus, aquele que veio para cumprir a tua missão dentro do seu sofrimento. Falando ali sobre a crucificação, sobre a via dolorosa,
de tudo aquilo que a gente já sabe que o mestre teve que passar, que era o propósito, então ele tem a intenção de falar que Jesus é esse servo que veio e deveria sofrer e entregar sua vida, não é isso? Esse é o propósito desse evangelho. Por isso que esse evangelho difere muito do evangelho de Mateus, de Lucas e também o evangelho de João. O versículo-chave que eu coloquei para esse evangelho é o Marcos capítulo 10, versículo 45, que está escrito: porque o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vou repetir: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O que resume melhor qual é a intenção desse evangelista, o Marcos. Aí eu também coloquei aqui alguns destaques que é muito importante saber sobre o livro de Marcos, tá bom? Se você puder anotar, você anota. Primeiro destaque que eu coloquei aqui: o evangelho mais curto e direto, com ação rápida e pouco discurso. Então, quando a gente olha para o evangelho de Marcos, nós veremos que ele é um evangelho menor, é um evangelho mais direto, o evangelho com algumas ações muito rápidas, apesar que esse evangelho também ser um evangelho conhecido como o evangelho dos milagres. Nós veremos esse evangelho narrar para nós muitos milagres de Cristo. Segunda coisa também que eu coloquei aqui como destaque: uma palavra imediatamente, com frequência, destacando a urgência da missão de Cristo. Então, tudo aqui era imediato, era rápido, enfatizando e colocando em ênfase a missão que Cristo tinha para fazer dentro do lugar de Roma e dentro de muitos lugares, que ele não fala só de Roma, da perspectiva, da visão que Marcos trouxe para mim e para você. A quarta coisa que eu coloquei dentro do destaque, que ele foca muito nos milagres, como eu falei, nos milagres e nas obras de Jesus, mais do que seus ensinos, tá bom? Isso é muito bom você pegar como ensinamento. Ele não fala muito de ensinamento como os outros evangelhos falam. Ele foca muito mais nos milagres e nas obras feitas por Cristo, tá bom? É muito bom você saber disso. A última coisa que eu notei aqui sobre o evangelho de Marcos, que ele apresenta Jesus como um servo que sofre, entrega a sua vida pela a humanidade. Então, dentro dessas propostas, você vai começar a entender melhor o livro de Marcos. Ou melhor, o evangelho de Marcos. Que Deus abençoe você. Agora nós vamos falar do terceiro evangelho, a saber, Lucas, o evangelho que eu mais amo, o evangelho que eu tenho mais apreço. E por eu amar mais ele, por eu gostar mais dele, eu vou falar um pouco mais sobre esse evangelho. Eu tenho muito apreço e gosto muito do evangelho de Lucas. A maioria das minhas mensagens é dentro desse evangelho. Primeira coisa que eu coloquei, que o evangelho de Lucas ele é um evangelho histórico e é um evangelho bem detalhado. Lucas é muito detalhista em questão de milagres, em questão dos lugares que Jesus está, do cenário que ele está inserido. A gente vai ver que Lucas capricha muito bem dentro da tua perspectiva de detalhar e descrever a história. O público-alvo dele é contar para grego e contar também para os intelectuais. Por isso que a linguagem de Lucas é uma linguagem muito diferente, não é isso? Pelo fato da visão grega ser uma visão muito além anos luz, não é isso? Uma visão muito adiante, e também falar para os intelectuais, e por ele ser um doutor, ele tinha que ter uma linguagem totalmente diferente de todos os evangelistas. Há quem diga que o local da escrita desse evangelho é em Antioquia ou Cesareia, não é isso? Muitas pessoas acreditam mais que foi ali em Cesareia, mas também muitas pessoas também digam que foi dentro de Antioquia. Então, pode ser tanto Antioquia e pode ser tanto em Cesareia, o local que Lucas escreveu o seu evangelho. O propósito de Lucas é mostrar que Jesus é o Salvador de toda a humanidade e não apenas dos judeus, tá bom? A proposta e a perspecção dele é mostrar que Jesus veio para salvar a todos,
não só os judeus, como a galera e o sistema daquela época tinha dentro da sua mente. O versículo que eu coloquei aqui é o versículo 19, que fala para nós um pouco da história de Zaqueu, quando Jesus entra dentro da tua casa, que eles falam a sua vida, e Cristo fala: pois o Filho do Homem não veio buscar, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é isso? Quando Deus resgata ali o Zaqueu publicano, ele diz esse versículo, que o Filho do Homem veio buscar aquilo que havia se perdido. Dentro dessa proposta, eu coloquei aqui também alguns destaques desse evangelho e eu queria muito que você anotasse. Primeiro destaque: o evangelho mais detalhado e organizado, escrito como uma investigação cuidadosa. Não é isso? Lucas era muito caprichoso dentro dos seus detalhes acerca do ministério de Cristo. Segunda coisa, dá grande destaque à compaixão de Cristo pelos marginalizados, pecadores, pobres, mulheres e samaritanos. Não é isso? Então a ênfase que ele dá a essas pessoas é uma ênfase maior de todos os evangelistas. Por isso que é um destaque a falar da compaixão e da misericórdia. Jesus olha para aqueles que ninguém olha, Jesus apoia, abraça aqueles que ninguém quer abraçar. Terceira coisa, enfatiza muito o Espírito e a oração, não é isso? O Espírito Santo de Deus e a oração está muito presente dentro do Evangelho de Lucas. Gente, eu amo esse Evangelho. É um Evangelho muito detalhado, muito bom, e eu acho magnífico esse Evangelho. Também coloquei aqui que inclui uma parábola que só aparece nesse Evangelho, só Lucas fala nesse Evangelho, que é a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo. Mateus não fala, Marcos não fala, João também não, somente Lucas vai falar acerca dessas duas parábolas. Também coloquei que foi escrito pelo próprio Lucas, como eu falei para vocês, foi um doutor, historiador, e que também escreveu Atos dos Apóstolos. Então, por isso que eu falo, Lucas era literalmente magnífico. E dentro da tua perspecção, eu coloquei aqui também porque que esse evangelho é um evangelho diferente. Não é isso? Os lugares que Jesus caminhou dentro da visão de Lucas foi Nazaré, Cafarnaum e também em Jerusalém. Dentro desses lugares foi a escultura do Evangelho de Cristo. Nazaré, Cafarnaum e também em Jerusalém. Eu também gosto de falar aqui que ele fala que o ministério de Cristo é um ministério universal, não é isso? Esse evangelho abrange uma linguagem unitária para todos, dando acesso a quem não tinha acesso. Por isso ele fala muito de pecadores, de mulheres, do publicano. Apesar que eu também coloquei como tópico que esse evangelho é o evangelho das mulheres, também falo que esse evangelho é o evangelho das crianças, tá bom? Nunca veremos o evangelho falar sobre criança como esse evangelho. Eu também cito muito que esse evangelho é um evangelho da oração, é um evangelho que fala muito sobre oração. Jesus enfatiza que é necessário ter uma vida de constante oração, até a parábola que ele fala lá de nunca deixar de esmorecer e sempre clamar, se não fala a memória ali no 18, não é isso? E também enfatiza que é o evangelho do louvor, não é isso? Lucas fala muito que é em questão de entoar cânticos, de prestar louvores ao Senhor. E também é o evangelho que fala muito sobre parábolas. Ele não fala de forma rasa, ele fala de forma muito clara acerca de muitas parábolas, tá bom? Eles vão falar muito sobre do bom samaritano, do amigo importuno, do rico sensato, a figueira infrutífera, os lugares do banquete, o construtor da torre, o filho pródigo, a dracma perdida, o administrador injusto, o rico Lázaro, a recompensa do servo, o juiz injusto, o fariseu e o publicano. Então, irmãos, eu já falei para vocês, eu amo o evangelho de Lucas.
É um evangelho literalmente completo. É um evangelho que me encanta. Então, esse evangelho é o terceiro evangelho que vai falar para nós sobre esse nível de estruturar. Eu vou parar aqui, eu só quero que vocês saibam disso aqui, porque senão eu vou falar até amanhã, porque esse evangelho é um evangelho que me dá água na boca, é um evangelho que eu tenho muito apreço e é um evangelho que mora no meu coração. Nós estávamos no lugar santo, agora nós vamos entrar nos santos dos santos. Isso mesmo, para mim o evangelho de João é o lugar santo dos santos. Eu acho que é um evangelho muito poderoso. Apesar que eu não tenho muito apreço como eu tenho Lucas, mas eu acho o evangelho muito poderoso. Nós vamos descrever agora um resumo sobre esse evangelho. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O evangelho de João é o evangelho que a classe dele é mais teológica e mais espiritual. Para entender esse evangelho, você tem que entender sobre a teologia e tem que entender muito sobre o espírito, não é isso? Porque esse evangelho é o Gênesis dos evangelhos. Ele é o Gênesis do Novo Testamento, não é isso? Mas mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso. Eu quero falar também que o público-alvo desse evangelho é diretamente os cristãos e toda a humanidade, não é isso? Como eu já falei, a linguagem de João é uma linguagem mais universal, que abrange a todo tipo de povo, a todo tipo de linguagem, não é isso? Ele apresenta um Jesus que veio para todos. O local de escrita, muito provável que é em Éfeso, não é isso? Muitos asseguram essa informação, que o lugar de escrita de João foi em Éfeso. A proposta dele é provar que Jesus é Deus e que crê nele traz a vida eterna. Jesus é Deus e que é ele que traz a vida eterna. Não é isso? No princípio, não é isso? Era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Eu imagino você, quando Jesus era criança, ele falando para José: Deus te abençoe, pai. Bença, pai. Aí José falando para ele: Deus te abençoe. Aí José: Deus te abençoe. Você é Deus? Não é isso? Então eu imagino como é que era o crescimento. Cara, imagina como é que era a infância de Jesus. A maioria da galera sabendo que Jesus era o próprio Deus. Era totalmente extraordinário. Não é isso? Mas mais para frente a gente conversa sobre isso. Aí ele tem como proposta provar que Deus é Jesus, que somente ele traz a vida eterna. O versículo-chave que eu coloquei aqui é: estas coisas foram escritas para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vidas em meu nome. João capítulo 20, versículo 31. É o versículo-chave para esse evangelho. Aí eu coloquei aqui também alguns destaques que eu queria muito que vocês prestassem um pouco de atenção dentro desses destaques. Primeiro destaque: é o mais teológico dos evangélicos, com certeza, focando na identidade divina de Cristo. Se você ler ali o capítulo 1, já vai descrever para você de cara que ele é um evangélico totalmente teológico, trazendo em ênfase que Jesus é o próprio Deus encarnado, colocando em ênfase isso. E para entender isso, tem que saber um pouquinho de teologia. Segunda coisa: diálogos profundos e declarações como eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus se apresenta no Evangelho de João como eu sou. Se você tem fome, eu sou o pão. Se você tem sede, eu sou a água. Se você está perdido, eu sou o caminho. Se você está na mentira, eu sou a vida. Então, ele é todas as coisas. Ele se declara como o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem pastor, eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. Toda a vara que está em mim, se estiver em mim, certamente florescerá. Então, ele não é isso? Ele se apresenta aqui com esses diálogos profundos como o eu sou. Outra coisa que eu coloquei aqui também, apresenta 7 sinais, 7 milagres, como eu já falei, do eu sou. E tem um tom mais espiritual
imediativo do que todos os evangelhos. Eu vos falo, nós estamos nos santos dos santos, que é o Evangelho de João. Muito bom também enfatizar para vocês que o amor de Cristo e o relacionamento íntimo de Jesus é muito descrito dentro desse Evangelho. O amor, o apreço, a vontade de Cristo por toda a humanidade, aquele versículo clássico que todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito. Se você diz que ama e não entrega, você não ama. Quem ama, entrega. Quem ama, libera. Vou pregar aqui para vocês, hein? Então, esse evangelho é um evangelho único, não é isso? É um evangelho totalmente diferente de todos os evangelhos. Lembrando também, para a gente encerrar nossa aula, que ele é o único que não é evangelho sinóticos, tá bom? Sinótico é somente Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico. Pregador, Vitor, por que João não é sinótico? Porque João não fala dos mesmos milagres que o resto falam. João não pegou da fonte que como os outros pegaram. João é uma visão totalmente teológica e espiritual. A única coisa que João fala de sinais, milagres, que os outros evangelistas falam é a multiplicação de pães e peixes. Isso aqui é ouro, você nunca notou isso. A única coisa que João fala é a multiplicação de pães e peixes e o Jesus que acalma a tempestade. A única coisa que todos os evangelistas falam é esses dois textos. O Jesus que multiplica pães e peixes e o Jesus que acalma a tempestade. Por que todos eles falam isso? Porque isso prova o poder divino de Cristo, não é isso? Nenhum homem comum é capaz de multiplicar pães e peixes. Nenhum homem comum é capaz de acalmar vento e tempestade, fazer o mar cessar a tua fúria. Somente um ser sobrenatural. Não é isso? Então, dá ênfase ao poder e à ação do Espírito de Deus. Por isso que eu vos falo que o Evangelho de João é um evangelho totalmente extraordinário, tá bom? Lembre-se, esses evangelhos contam para nós a vida, contam para nós a história, contam para nós a infância, descreve para nós o ministério, morte e ressurreição de Cristo e nos dar acesso para que toda a humanidade, através da história, sejam testemunha de que Cristo veio em terra para salvar toda a humanidade. Então esse é o nosso resumo sobre os evangelhos. Espero que vocês tenham sido muito edificados, tá bom? Não esqueçam de mandar esse vídeo para alguém que precisa entender e aprender. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês querem saber mais sobre o evangelho. E até a próxima e tamo junto.